Olá, muito bom dia. Vencer a indiferença num tema que aparentemente todos preocupa e todos motiva, a conquista da paz. O Papa Francisco propõe, na mensagem para o Dia Mundial da Paz e por isso para todos os dias deste ano 2016, este tema preciso, vencer a indiferença e conquistar a paz. É esta mensagem, este documento que queremos hoje analisar com o Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, Dr. Pedro Vaz Pato. Muito obrigado por estar no programa 70x7 e começava precisamente por esta aparente contradição. Um tema que a todos preocupa, todos desejamos a paz, em todo caso parece que muitos somos indiferentes à paz. É isso que está a acontecer? Bom, o Papa diz nesta mensagem, já o tinha dito, já tinha usado esta expressão outras vezes, fala da globalização da indiferença. Diz nesta mensagem que a indiferença sempre se verificou ao longo da história, mas nesta época de globalização, há uma globalização da informação, mas ao mesmo tempo também uma globalização da indiferença. Nem sempre o facto de nós termos conhecimento daquilo que se passa no mundo nos leva a estar mais próximos espiritualmente das pessoas. O Papa Bento XVI também disse, tem uma frase que é também citada aqui, a globalização faz-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. E o Papa caracteriza as várias formas de indiferença que às vezes se verificam mesmo quando as pessoas estão informadas do que se passa no mundo, mas não são sensíveis. Não. O Papa diz que é uma saturação que anestesia. A saturação que anestesia, quer dizer, há uma certa banalização, as desgraças sucedem-se umas às outras e depois já não reagimos perante elas, como se elas se verificassem connosco. Isto por um lado. Por outro lado, também há uma indiferença que é o querer ignorar as coisas, sobretudo aquilo que se passa longe de nós. E quando nós estamos tranquilos e experimentamos o bem-estar, temos mais dificuldade em sentirmos nossos os problemas de outros que não estão tranquilos, que não vivem o bem-estar. Isto portanto, estes fenómenos de globalização da indiferença é que levam o Papa a escrever sobre este tema. Também no início da mensagem o Papa distingue a indiferença perante Deus, a indiferença perante o próximo, a indiferença perante a criação. Mas destaca a indiferença perante Deus como a primeira das indiferenças, aquela de que derivam as outras. Porque nesta indiferença o homem considera-se autor de si próprio, não reconhece uma norma que esteja acima dele, considera-se autossuficiente e portanto, o Senhor não reconhece apenas direitos, não se reconhece devedor perante outras pessoas. E, portanto, esta indiferença perante Deus é a raiz de indiferença perante o próximo e perante a criação. É claro, nós podemos dizer, então, mas é preciso acreditar em Deus para ser solidário. Conhecemos muitas pessoas que são solidárias e não acreditam em Deus, mas provavelmente... Não precisamos acreditar em Deus para cuidar da casa comum, como o Papa também refere. Mas é um aspecto importante que nem sempre se põe a relevo e que o Papa salienta. Que mais valia oferece a este tema da conquista da paz e da procura da paz o acreditar em Deus? Que sentido oferece a tudo? Mas para concluir aquilo que há pouco dizia, o facto de haver pessoas solidárias que não acreditam em Deus, provavelmente estas pessoas não são tão indiferentes perante Deus como nós achamos ou como elas próprias acham, não é? Portanto, isto para dizer como a mais-valia tem a ver com isso e também em relação ao cuidado com a criação. O reconhecer que nós não somos... não depende de nós aquilo que é bem, aquilo que é mal, temos uma lei que nos é superior, temos um pai comum, portanto é esta a mais-valia, e também em relação ao cuidado com a criação, um aspecto que nem sempre se põe em relevo da mensagem do Papa na Laudato Si, é aquilo que ele diz com a consciência de que há um pai criador, leva-nos a ter um respeito diferente para com a criação. A criação é um dom de Deus e, portanto, devemos respeitá-lo nessa medida, como um dom de Deus. E, portanto, limitar a arbitrariedade do ser humano em relação à natureza tem um outro sentido quando o respeito é não a natureza em si mesma, porque ela não é Deus, mas é o Criador que está por trás dela e que nos faz este dom para nós também continuarmos a sua criação sem destruir
o dom que recebemos. É esta a mais-valia, acho eu. Fixemos-nos ainda nessa caracterização da indiferença. Falar, e sobretudo caracterização da indiferença diante do tema da paz. Será descabido falar, por exemplo, em Guerra Fria quando somos indiferentes em relação à paz? Guerra Fria não tomando, enfim, pelo que foi no seu apogeu da história, mas como uma situação em que nos colocamos em conflito latente por sermos indiferentes em relação à paz. Pois, eu acho que sim, podemos falar em Guerra Fria, enfim, o Papa fala na Terceira Guerra Mundial, volta a usar esta expressão, e aí não é tanto uma Guerra Fria, mas tudo parte desse, digamos, a indiferença leva a não reagir a reagir de uma forma insensível perante essas situações, mas também, para além do diagnóstico da indiferença, a mensagem vale sobretudo pelo apelo que faz à conversão do coração. E aí chegaremos. Portanto, aí é que se passa, aí é que se vence a Guerra Fria, não é? E, portanto, é este calor, não é? Este calor, o Papa usa muito esta expressão de sentir forte o bater do coração quando está em jogo a dignidade humana, porque essa dignidade humana é um reflexo da imagem de Deus nas suas criaturas. Portanto, esta expressão diz bem aquilo que é o apelo do Papa à conversão, passar da indiferença à misericórdia. Sim, o ponto de partida é essa conversão do coração, onde parece que a misericórdia é outra face da moeda da indiferença. Sim, passar da indiferença à misericórdia, não é? Que é o contrário da indiferença. O Papa evoca a parábola do bom samaritano, não é? Portanto, e também a este respeito diz aquilo que também exprime esta parábola, não é? Como muitas vezes nós, ao contrário do bom samaritano, ao contrário das outras personagens da parábola, que arranjam desculpas para não se comprometerem, não é? Que pode ser há muito a fazer, há outras coisas em que pensar, há até o cumprimento de rituais, o Papa diz isso, não é? Entre aqueles apelos que o Papa faz, de compromissos concretos no âmbito da comunidade internacional, o Papa faz no final da mensagem um tríplice apelo, não é? Portanto, um apelo às nações mais poderosas, mais influentes, no sentido de, por um lado, não arrastarem os países mais pobres, outros países para guerras e conflitos que põem em causa as suas riquezas materiais, culturais, espirituais, também a sua integridade espiritual. Isto um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, a questão do cancelamento da dívida dos países mais pobres, cancelamento ou uma gestão sustentável dessa dívida. E um terceiro aspecto que tem a ver com políticas de cooperação e esta é uma crítica que tem sido feita, designadamente por bispos africanos, que por vezes são condicionadas à adoção de uma determinada agenda ideológica. Por isso o Papa fala em colonização ideológica, quer dizer, condicionar as ajudas à adoção de determinadas políticas orientadas pela ideologia do género ou, como refere explicitamente o Papa, condicionadas por a adoção de políticas favoráveis ao aborto. E o Papa diz que isso não é de modo algum admissível. Em causa, nesse tríplice apelo que acabou de enumerar, estão exercícios concretos de misericórdia? Sim, acho que sim. Quer dizer, é um primeiro passo nesse sentido, não é? Evidentemente que nenhuma destas atitudes, seja o arrastar para situações de guerra, seja exigências de pagamento de dívidas quando estão em causa direitos fundamentais de pessoas que verdadeiramente não foram responsáveis. Há aqui questões de justiça antes de tudo, de dívida, não é? Portanto, evidentemente, haverá outras pessoas responsáveis e, portanto, aqui não significa que todas as dívidas devam
ser perdoadas, mas concretamente o Papa faz referência, como já se fez no ano 2000, no jubileu do ano 2000, àqueles países mais pobres em relação aos quais, de facto, o pagamento da dívida pode representar o sacrifício de direitos fundamentais das pessoas, não é? A começar pelo direito à vida. Quando o Papa fala, e a propósito deste jubileu da misericórdia que a Igreja Católica vive, convida cada cristão possa de facto ser compassivo, seja capaz de anunciar e testemunhar a misericórdia, capaz de perdoar, capaz de dar, tudo conceitos que estão em sintonia ou concretizam hoje essa parábola do bom samaritano. Sim. Que paralelismo podemos encontrar na relação entre os povos, também como exercício, como concretização da parábola do bom samaritano e que possam levar à construção da paz? O Papa fala da família das nações e da fraternidade, quer dizer, no fundo, este amor evangélico que nós estamos habituados a ver numa perspectiva das relações pessoais, pode ser alargado também às relações entre as nações, às relações internacionais. Portanto, no fundo, amar a nação do outro como a nossa, não é? E, portanto, também aqui, concretamente, este amor preferencial pelos pobres é também um amor preferencial pelas nações mais pobres, e o Papa deu esse testemunho recentemente quando quis abrir a Porta Santa num dos países mais pobres do mundo, que é normalmente conhecido por tristes motivos, não é, pela violência ou pela pobreza, mas que quis fazer deste país a capital espiritual, portanto a capital da República Centro-Africana, quis torná-la a capital espiritual do mundo. Portanto, isto significa valorizá-lo, não é? Portanto, ter este amor de predileção por aquilo que o Papa chama as periferias, não é? E, portanto, e também quando faz este apelo à atenção especial para com os reclusos, para com os desempregados, para com os imigrantes, imigrantes, também incluímos aqui os refugiados, para com os doentes, é este amor preferencial pelos mais vulneráveis, pelos que mais sofrem, que o Papa quer pôr em relevo. E esses apelos, o Papa fala-os desafiando os legisladores de cada um desses países, começando desde logo pelo apelo à abolição da pena de morte, que infelizmente ainda existe. Que sinal é este para a pessoa humana no século XXI de ainda existir a pena de morte? Pois, nós podemos dizer que em Portugal fomos dos primeiros países a abolir a pena de morte, pode-nos passar assim um pouco à margem, mas lá está também aqui o sentir-nos irmãos de todos, portanto devemos também pensar na dignidade da pessoa, que não se perde mesmo quando comete crimes, não é? O crime em si é indigno, mas a pessoa não perde a sua dignidade quando comete crimes. E, portanto, mas a questão da abolição da pena de morte tem sentido também na perspectiva daquilo que o Papa chama a finalidade reabilitativa da pena. E, portanto, isto tem aplicação não só como rejeição da pena de morte, mas também como valorização de outras penas alternativas à pena de prisão, onde venha mais em evidência, ou sejam mais eficazes nesta perspectiva, nesta finalidade reabilitativa da pena, isto é, capacidade da pessoa se regenerar e também se reinserir socialmente. Este é um aspecto, um apelo que o Papa faz e que este serve também para nós, que já abolimos a pena de morte, que temos previstas no nosso Código Penal estas penas alternativas, mas que há ainda uma certa resistência à sua aplicação e nem sempre também são bem compreendidas pela opinião pública, porque devem ser vistas como verdadeiras penas, não como uma benesse que se dá ao criminoso, mas como verdadeiras penas que querem acentuar este aspecto ressocializador da pena. Mas bem mais grave é o facto de existir ainda a pena de morte, e em países ditos muito desenvolvidos. Sim, os Estados Unidos, concretamente, mas ainda mais na China, não é, que é aplicada com uma frequência muito grande. Pronto, aqui a questão para além deste aspecto, portanto, nestes casos a pena perder esta função reabilitativa, tem também uma contradição, não é, que se por um lado quer afirmar o valor que foi atingido pela prática de um crime, designadamente um crime de homicídio, quer-se afirmar o valor da vida, pondo em causa a vida
do criminoso, não é? Portanto, há aqui uma certa contradição que, digamos, não, é vencer o mal com o outro mal e não vencer o mal com o bem. E o bem é esta função reabilitativa da pena. Outros dois aspectos onde aparentemente são indicadores económicos que estão a determinar políticas, por exemplo, de acolhimento dos migrantes e dos refugiados, estão a determinar também, por exemplo, a ausência de trabalho e de terra e teto para muitas pessoas. Há também, nestes dois setores, por exemplo, há também aqui, por parte do Papa, uma determinação em que seja a pessoa humana a estar no centro. Sim. Tarda, e porque, na sua opinião, aqui isso acontece? O apelo do Papa é, de facto, também dirigido de uma forma especial, por um lado, aos imigrantes, não é? Portanto, a que a legislação dos Estados seja inspirada no valor da hospitalidade, do acolhimento, sem deixar de considerar direitos e deveres recíprocos, não é? Portanto, os imigrantes têm direitos, têm deveres também, de respeitar o sistema jurídico e os valores culturais das sociedades que os acolhem. Este aspecto tem aqui, cá em Portugal, na Europa, agora de uma maneira particular, esta atualidade, portanto, do acolhimento aos refugiados, que não são imigrantes económicos, portanto, são pessoas que fogem de situações de guerra e de violação dos direitos humanos, e, portanto, tem aqui esta particular atualidade. Depois também a questão dos desempregados, também aqui em Portugal continuamos a ter um nível elevado de desemprego e há um aspecto que o Papa põe em relevo e que nem sempre é considerado, quer dizer, a questão do desemprego não tem a ver só com uma privação de rendimentos, que pode ser suprida até certo ponto com um subsídio, mas tem a ver com a perda do sentido da dignidade e da esperança, não é? A pessoa desempregada tende a perder este sentido de dignidade e da esperança e por isso também se deve combater esta saga do desemprego. E depois há uma referência também aos doentes, não é? Portanto, é um aspecto que são estas 4 categorias que têm uma referência especial na mensagem. Um outro aspecto que o Papa sublinha, e até com alguma profundidade também nesta mensagem, é o tema da comunicação social. Sim. É uma novidade nestas mensagens do Dia Mundial da Paz, o Papa introduzir aqui o papel que a comunicação social tem na comunicação. Sinceramente, da paz. Agora é provável que já noutras mensagens se tenha feito referência a esta questão de outros Papas, não deste, mas aqui concretamente, sempre mais a questão vem a propósito da necessidade de fomentar, de promover uma cultura de solidariedade e de misericórdia, precisamente para vencer a indiferença, promover a cultura da solidariedade e da misericórdia. E aqui tem um papel muito importante, antes de mais, a família, portanto, que é o local onde se aprende a viver a misericórdia e a solidariedade. Depois também os agentes e educadores, a escola, os educadores em geral, mas uma referência especial também aos agentes culturais e de comunicação. Portanto, a importância que a comunicação tem no sentido de promover esta cultura e também o papel dos jornalistas e dos fotógrafos, diz o Papa, faz esta referência. Faz referência à imagem, curiosamente. Faz uma referência à imagem, porque a imagem também, através da imagem, também se chama a atenção, se põe em relevo acontecimentos que interpelam as consciências, é essa a expressão que o Papa usa. Acontecimentos que interpelam as consciências, que pode fazer com o escrito ou com a imagem, não é? Muitas vezes a imagem vale mais do que as palavras. E ao mesmo tempo o Papa também diz que não é preciso terem atenção que não vale tudo, não é? Para prosseguir o direito à informação, ao contrário do que às vezes se diz, não vale tudo, portanto, nos fins não justificam os meios. O Papa está a dar conselhos deontológicos aos jornalistas? Quer dizer, eu penso que já o deveriam saber, não é? Mas sim, podemos dizer, não é? Quer dizer, o direito à informação não passa por cima de todos os outros, como todos os direitos têm de encontrar um equilíbrio. É importante o direito à informação, o Papa diz-o agora e diz-o muitas vezes, já o disse várias vezes. Ao mesmo tempo também não se pode, através do exercício ou com o objetivo de prosseguir esse direito e esse dever, sacrificar outros, como por exemplo
a privacidade das pessoas, o respeito pela verdade, portanto, também não criar escândalo pelo escândalo ou tornar como certo aquilo que é mera suspeita, por exemplo, não é? Respeitar a presunção de inocência quando há pessoas que estão a ser acusadas e ainda não foram condenadas, enfim, são estas... O facto do Papa introduzir e analisar com algum detalhe o papel da comunicação social nos dias de hoje e neste âmbito da paz, faz dos média um setor onde se joga a paz ou a guerra nos dias de hoje. Sim, E acredita que muitos conflitos são conflitos mediáticos também, ou só mediáticos? Se quiser um exemplo extremo, o genocídio que ocorreu no Ruanda diz-se que, em grande parte, foi motivado pelo incitamento que uma determinada rádio fez. Portanto, às vezes não se pensa bem nas consequências que pode ter a simples palavra, não é? Que pode ser tão ou mais grave do que atingir uma pessoa com uma ofensa corporal ou com algum tiro de pistola, não é? Portanto, às vezes pode-se ferir uma pessoa ou até matá-la, neste caso, não é? Através de palavras de incitamento ao ódio, de incitamento à violência. Isto não significa pôr em causa a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão também tem os seus limites, não é? Como a liberdade de informação, e é, portanto, nesta perspectiva, mas vamos lá ver, não, estou a falar do aspecto negativo, ao mesmo tempo há também este aspecto positivo, não é? Que pode exercer a comunicação social no sentido de chamar a atenção precisamente para vencer esta indiferença, não é? Quer dizer, de facto, é através da comunicação social que nós sabemos o que se passa com os refugiados, o que se passa no Mediterrâneo. Se não houvesse comunicação social, isso não nos chegaria, não é? Neste ano 2016, enfim, que é que poderia indicar como gesto que esteja ao alcance de quem nos vê e ouve neste momento, como gesto que possa, de facto, ser um vencer a indiferença? Há, de facto, um aspecto que me preocupa muito, que é a questão da perseguição aos cristãos e do êxodo dos cristãos no Médio Oriente. Pensar que a presença cristã no Médio Oriente, que vem desde os primeiros tempos do cristianismo, está em causa, está em perigo, é algo que nos deve preocupar a todos. O que é que podemos fazer no sentido de, sinceramente, bom, em primeiro lugar é a oração, a primeira coisa a fazer, mas sensibilizar os responsáveis, que são vários e que nem sempre nós sabemos bem identificar, mas sensibilizá-los, sejam eles quem forem, para a gravidade desta situação. Acho que isto, digamos, é aquilo que para mim é a prioridade neste momento. No nosso cotidiano, esta indiferença aos conflitos latentes que podem existir em relacionamentos familiares, no trabalho, podem ser o âmbito da nossa ação para ultrapassar a indiferença? Sim, é esse o apelo do Papa, não é? E nós também muitas vezes podemos ver estas mensagens do Dia Mundial da Paz como algo dirigido às pessoas que mais diretamente são responsáveis pela paz, no sentido dos responsáveis políticos, as Nações Unidas, os governos, etc. Mas há sempre um aspecto que passa por cada um de nós, pelo nosso cotidiano, e aqui também nesta mensagem, uma coisa não escolhi a outra. Deve haver uma coerência entre aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia e aquilo que esperamos dos outros e esperamos dos responsáveis políticos. Um desafio também para o nosso cotidiano, de facto, que agradeço ao Dr. Pedro Vaz Pato ter apresentado aqui neste programa, e felicidades para este ano de 2016. Obrigado. Muito obrigado. Que este ano de 2016 seja, de facto, um ano em que este vencer a indiferença e conquistar a paz seja um apelo que o Papa nos deixa e, sobretudo, um exercício concreto para o nosso cotidiano. Um feliz ano de 2016.